Sim. Então, boa noite a todos presentes, sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Nós temos uma dupla comemoração hoje, que diz respeito ao Dia do Psicólogo, afinal, nós estamos iniciando hoje a Semana do Psicólogo, né? O dia é no dia 27, né? No sábado, mas a gente já começa com as nossas comemorações hoje, né? E também temos, junto, né, com a comemoração do Dia do Psicólogo, a nossa aula inaugural, né? A nossa aula inaugural do CEPOP, né? Do nosso curso de especialização em psicoterapia psicanalítica, né? Eu acho que a maioria de vocês talvez já saiba, mas tem algumas pessoas que eu não conheço, enfim, não sei se conhecem o IPS, então eu vou dizer para vocês, né? O nosso curso de especialização, nós temos a modalidade presencial, que era aquela modalidade tradicional, né, que é oferecida há 22 anos, e essa modalidade sempre inicia em março, né? E com a pandemia, nós criamos uma outra modalidade de especialização de curso, com a mesma carga horária, com as mesmas disciplinas, enfim, no segundo semestre. Então, começa uma turma no primeiro semestre do ano presencial e a turma que começa no segundo semestre é online noturno. Então, a gente também contempla um público que tem as suas ocupações durante o dia, né, que está envolvido mais com o trabalho, que não tem tanta disponibilidade de fazer o diurno, né, e também, né, profissionais de fora, né, então a gente tem feito isso. Então, hoje, então, temos a nossa aula inaugural, né. É importante, nós estávamos conversando antes, né, da questão do que o online chegou para ficar, né, embora a gente também esteja cada vez mais valorizando o retorno ao presencial, né? É importante que você saiba que a gente vai sempre seguir oferecendo atividades online, como também presenciais, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Na próxima sexta agora, a gente vai ter uma atividade interna do IPSE, que é um café da manhã presencial, para quem pode vir, né? Para comemorar o Dia do Psicólogo, né? No dia 2, sexta-feira, que daí vai ser uma monografia online. A nossa aluna Josiane Finger vai apresentar com comentários da psicóloga Sueli Izada, de São Paulo. Então, por isso a atividade vai ser online, porque temos também uma comentarista de São Paulo, né? Então, esses são, a princípio, os nossos eventos, né? E eu vou passar agora a palavra para a Denise Sardi, que quem vai coordenar o evento e, enfim, toda a dinâmica da noite vai ser a Denise Sardi, para quem não sabe, é nossa docente, faz parte do corpo docente. Além disso, ela é supervisora de estágio também no IPSE, né? Então, agora com a palavra a Denise. Então, tá, boa noite a todos. Estão me escutando bem? Sim. Então, dar as boas-vindas, né, tanto para os associados como para os convidados, né, como a Soraya falou, né, palestra em comemoração ao Dia do Psicólogo, que é a semana, né, então parabéns a nós, psicólogos, e falar um pouquinho da Anne, né, que hoje a Anne, então, vai inaugurar a aula inaugural, né, do semestre, né, então vou falar um pouquinho do currículo dela. Muitos aqui já conhecem, mas para quem não conhece, né, poder conhecer. Então, a Anne, ela é psicóloga, é psicoterapeuta de orientação psicanalítica, é diretora e docente do IPSE, né, do Instituto de Psicologia, é docente e supervisora do IEP também, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia de Porto Alegre, é membro do GAP, que é o Grupo Gravida, Grupo Atlântico de Psicoterapia Psicanalítica, uma das idealizadoras do Instagram Bio em Expansão, né, para quem quiser já participar, fica a divulgação, né, do Expansão. E a Livros, né, que entre eles tem Criança e Adolescência, sobre o livro de Anas, que é muito leitura. Outra questão também para divulgar, que quem não conhece e tem interesse, a Anne também coordena 2 grupos de estudo, que é aberto ao público em geral, né, no IPSE, que é um grupo sobre Melanie Klein, que acontece nas quartas ao meio-dia que é mensal, e o grupo à noite do Bion, que também é mensal, nas quartas-feiras às 8h30.
Então, eu vou dar a palavra à Anne, né, que vai fazer uma palestra muito importante para nesse o momento que nós estamos vivendo, né, que é sobre democracia e psicanálise em defesa de um certo posicionamento. Então, passo a palavra para a ti, Anne. Obrigada, Denise, obrigada pelo carinho. E, bom, boa noite a todos e todas, né? Em primeiro lugar, eu vou ler, que eu acho que fica melhor para a gente não ficar se estendendo muito e poder, né, deixar todas as ideias aqui. Eu vou explicar mais ou menos como é que eu vou fazer minha fala. Em primeiro lugar, então, eu gostaria de cumprimentar a todos nós, psicólogos, pelo nosso dia, nossa semana, começando hoje, então, com as comemorações e também a manifestar o meu entusiasmo em trazer as minhas inquietações a respeito deste tema. Este trabalho já foi apresentado no ano passado num evento científico do IEP. E desde lá eu fiz algumas modificações, atualizações e trago considerações em relação a esses tempos em que estamos vivendo, principalmente no ano de eleições. Então eu reflito sobre este momento no mundo, mas principalmente no nosso país. Eu fui buscar alguns textos que eu escrevi e vejo que esse assunto está há alguns anos permeando em eventos e jornadas. Fiz um recorrido desse material e talvez hoje eu vá repetir alguns textos os quais eu pesquisei e utilizei na ocasião. Eu lembro que em 2017 falava sobre a indiferença e a intolerância depois das manifestações de um grupo de extrema-direita que se assumia nazista e era contra negros, imigrantes, gays e judeus nos Estados Unidos, na cidade de Charlottesville, não sei se vocês lembram disso. Naquela ocasião, parecia que o problema estava longe, noutra América, mas na mesma semana havia ocorrido a manifestação do MBL, que é um Movimento Brasil Livre, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, aqui no Brasil, que fechou uma exposição de arte do Santander. Na época, a exposição foi fechada apregoando a moral e os bons costumes, considerando que a mesma ofendia a religião. Não sei se vocês lembram disso também. Penso que, embora discutíssemos o tema naquela época, não demos a devida importância a essas manifestações como extremistas, ou, como vou tentar explicar mais adiante, essas ideias se tornam restos sem valor e tendem a fazer parte de um cartucho fanático, como denominam Sor e Sené. Depois a gente pode explicar um pouquinho mais o que significa isso. Aí entra a ideia de poder falar de como a psicanálise poderia implicar-se com a democracia e a importância de se discutir a política e caracterizar o que é posicionar-se politicamente. Não poucas vezes eu escutei colegas dizendo que eu não discuto política. Ou, estamos vivendo numa polarização, não estou nem de um lado nem de outro. Me pergunto, e também a vocês, nós, como profissionais que exercemos a psicanálise, sendo seres políticos, teremos o direito de nos calar? Ou, por outro lado, não teríamos o dever de nos posicionar? E como as instituições das quais fazemos parte, estão se manifestando? Será que não estamos levando ao extremo a regra técnica da neutralidade? Organizei a minha fala em primeiro lugar, enfocando a definição de democracia, que eu acho que a gente precisa retomar essa definição, né? Que é básica, mas eu acho que daqui a pouco a gente pode se esquecer no meio do furor das coisas. E em contraponto, quando é que as democracias começam a falhar ou morrer? Em segundo momento, aborda a questão do ser político, distinguindo do fazer política ou politicagem. Em um terceiro momento, a partir dos autores da psicanálise, eu lanço ideias para tentar compreender as mentes não democráticas e refletir quando o estado mental democrático começa a falhar, reverberando nos grupos, transformando-se em fanatismo. Começamos então pela definição de democracia. Existem várias definições, mas a igualdade, a liberdade, o Estado de Direito foram identificadas como características importantes desde os tempos antigos. Estes princípios são refletidos quando todos os cidadãos elegíveis são iguais perante a lei e têm igual acesso aos processos legislativos. Em uma democracia representativa, cada voto tem o mesmo peso,
além da liberdade de seus cidadãos elegíveis ser protegida por direitos legitimados e que são tipicamente protegidos por uma Constituição. Para Marilena Chaui, dizemos que uma sociedade é democrática quando, além das eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo mais profundo, que é condição do próprio projeto político, ou seja, institui direitos. A democracia no Brasil. A democracia representativa é um tipo que surge junto ao parlamentarismo e ao republicanismo. É uma forma mais atual que permite um exercício indireto da democracia por meio da eleição de representantes para os poderes legislativo e executivo. Alguns fatores atuam para o surgimento deste tipo de democracia, como o sufrágio universal, voto estendido a todos, a elaboração de constituições que impedem a segregação e regulamentam a vida pública e a vida política, instituindo a igualdade, a necessidade de alternância do poder, a possibilidade de uma participação direta de todos devido à ampliação da cidadania. Apesar de haverem benefícios para esse tipo de regime democrático, como a participação de todos, existem como contraponto as brechas para que os representantes eleitos pelo povo não atuem em prol dos seus eleitores, mas em benefício próprio. O Brasil tem uma história democrática extremamente curta. Ela surgiu inicialmente no governo de Getúlio Vargas entre os anos de 34 e 37. Em 45, houve uma nova tentativa de retomada do processo democrático que durou até 64. A partir de então, os militares deram um golpe e tomaram o poder, instituindo a ditadura militar, que vigorou até a década de 80. Aqui é importante ressaltar que democracia e ditadura são formas opostas de governo. A ditadura é a imposição unilateral das decisões políticas sem a participação popular. Há uma confusão em muitos casos, pois as ditaduras muitas vezes mantêm sistemas eleitorais. No Brasil, tínhamos eleições indiretas ocorridas por um colégio eleitoral. A nossa última eleição indireta foi Tancredo Neves, em 1985. Após esse período, em 1985, surgiu o que hoje conhecemos como democracia no Brasil. Em 88, foi promulgada a Constituição Federal em vigor até os dias de hoje. Ela é o maior símbolo da breve história democrática do Brasil, garantindo direitos de cidadania e a busca por igualdade e justiça social. Se compararmos aos Estados Unidos, por exemplo, a democracia brasileira ainda está engatinhando. O país norte-americano está sob o regime democrático desde o século XIX, sendo uma das democracias em vigor há mais tempo sem interrupção. Entender o processo político e de organização da nossa sociedade é fundamental para saber exatamente de que forma o governo pode ser cobrado e como podemos colaborar para alcançar o objetivo de melhoria de qualidade de vida para todos. E quando observamos a história do Brasil, conseguimos perceber que a democracia ainda é muito frágil e pouco consolidada no nosso país. Por isso, garantir seu exercício é a melhor maneira de buscar um futuro melhor para a nossa sociedade. Noam Chomsky é um linguista, filósofo, sociólogo, em uma aula do ICL, que é o Instituto Conhecimento Liberta, depois eu posso falar um pouquinho desse instituto, em 21, comenta que a humanidade já teve desafios terríveis, como o nazismo e o fascismo. Considera que os anos 30 foram momentos terríveis, mas naquela época havia esperança. Haviam duas escolhas, entre o fascismo e a social-democracia. Ele adverte que hoje estamos em um período mais assustador, em que a sobrevivência literalmente está em jogo. No livro Como as Democracias Morrem, Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt falam dos riscos enfrentados pelas democracias tradicionais, principalmente a norte-americana. Chomsky refere que alguns historiadores que estudam o fascismo comparam a invasão do Capitólio em Washington em janeiro de 21 com a tentativa falhada de golpe de Estado de Hitler e do Partido Nazista, denominado Putsch de Munique, em 23.
Naquele momento, essa tentativa foi pouco valorizada e considerada sem importância, mas depois se viu as consequências, pois o mundo caiu anos após. Também não podemos deixar de correlacionar a ameaça de golpe, que tomou grande proporção no 7 de setembro do ano passado, aqui no Brasil, que depois foi abafada com direito à retratação pelo presidente. E também das ameaças de golpe para este próximo 7 de setembro, que levaram, inclusive, a uma carta em defesa da democracia, escrita por ex-estudantes da Faculdade de Direito da USP, que defende os tribunais superiores e as eleições e a democracia, e que obteve em torno de 1 milhão de assinaturas. A gente não consegue mais assinar essa carta, que agora começou a divulgação do horário político, então a gente não consegue, mas teve em torno de 1 milhão de assinaturas. Um outro manifesto da Fiesp, intitulado Em Defesa da Democracia e da Justiça, também foi lido em 11 de agosto próximo passado. Chomsky lembra que o golpe militar de 64 aqui no Brasil foi apagado da memória da maioria da população. Hoje em dia é valorizado pelo atual presidente como um grande período da história, considerando ainda que os militares brasileiros foram brandos e deveriam ter sido mais ousados, comparando com a Argentina, onde assassinaram 30 mil pessoas. Este apagamento da história e da memória também pode ser considerado como um resto sem valor, que está junto com a questão do cartucho fanático, nas palavras de Stitzman. Levitsky e Ziblatt fazem referência a diversos contextos de declínio democrático no mundo e afirmam que as democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos, presidentes ou primeiro-ministros que subvertem o próprio processo que os levou ao poder. Eu acho super importante a gente pensar sobre isso. E aqui acho que vale dar o exemplo que esses dois autores falam, né, de Hugo Chávez, que se elegeu democraticamente lançando uma prometida revolução. No decorrer do mandato, o chavismo foi se tornando um regime autocrático com um verniz democrático. Em 1999, realizou eleições para uma nova Assembleia Constituinte e seus aliados conquistaram uma maioria esmagadora, o que permitiu que os chavistas escrevessem sozinhos uma nova Constituição. Foi uma Constituição democrática, mas para fortalecer a sua legitimidade. Foram realizadas novas eleições em 2000, na qual Chávez e os aliados ganharam. O populismo de Chávez desencadeou a oposição e ele foi derrubado pelos militares em 2003, mas por um breve período. Como o golpe falhou, ele foi permitido reivindicar uma legitimidade, aí se deu um passo largo rumo ao autoritarismo. Desde 2003, com o apoio público enfraquecido, ele postergou um referendo liderado pela oposição, que o destituiria, e o petróleo em alta favoreceu que ganhasse as eleições. Em 2004, o governo fez uma lista negra dos que haviam assinado a petição para o referendo e aparelhou a Suprema Corte, alterando a Constituição, mas a sua eleição esmagadora em 2006 permitiu que se mantivesse um verniz democrático. O regime chavista se tornou mais repressivo, fechou uma emissora de TV, prendendo exilados políticos, juízes e figuras da mídia oposicionista, com acusações dúbias e eliminando limites aos mandatos presidenciais para que Chávez pudesse ficar indefinidamente no poder. O chavismo controlava grande parte da mídia. Maduro venceu uma eleição questionável em 2014, mas uma Assembleia Constituinte unipartidária usurpou o poder do Congresso. Só em 2017 que a Venezuela foi reconhecida como autocracia. Isso me fez pensar que estamos diante da possibilidade de uma nova tragédia, que eu posso falar depois a questão da tragédia, que eu junto isso aqui com o Édipo, mas acho que depois a gente pode discutir se der tempo. Ziblatt e Levitsky, esses mesmos autores, eles concluem que é desta maneira que as democracias morrem agora. A ditadura ostensiva sob forma de fascismo, comunismo, domínio militar desapareceu de grande parte do mundo. Golpes militares e outras tomadas violentas de poder são raros. As democracias ainda morrem, mas por meios diferentes. Desde a Guerra Fria, os colapsos democráticos não foram causados por generais e soldados, mas pelos próprios governos eleitos.
O retrocesso democrático começa hoje nas urnas. Autocratas eleitos mantêm uma fachada de democracia, eu sublinho essa frase, enquanto corroem a sua essência. Aqui faço um parêntese, que um exemplo disso aqui no nosso país é o questionamento da legitimidade da urna eletrônica e os ataques às instituições como o STF. E aqui eu lembro de uma frase do ministro do STF, Alexandre de Moraes, quando de sua posse, quando ele diz que nós somos passageiros, mas as instituições são permanentes. Muitas vezes aqueles que denunciam os abusos do governo podem ser descartados como exagerados ou falsos alarmistas. Neste sentido, também acrescento que essas ideias consideradas alarmistas também configuram esse resto sem valor, que fica sem valor e acaba, né, ganhando força. Dessa maneira, a erosão da democracia para muitos quase imperceptível. Os autores ainda afirmam que a polarização é capaz de matar as democracias e citam 4 sinais de comportamento autoritário. Rejeição das regras democráticas de jogo, como, por exemplo, questionar urnas eletrônicas. 2. Negação da legitimidade de oponentes políticos. 3. Tolerância ou encorajamento à violência. 4. Propensão a restringir liberdade de civis e oponentes, inclusive a mídia. Estamos assistindo todos esses fenômenos aqui no nosso país. Questiono, a psicanálise e as instituições psicanalíticas poderão se furtar de se posicionar quando percebemos que a democracia está sendo ameaçada? Com a adoção de uma postura autoritária, podemos ver ruir à frente dos nossos olhos o Estado democrático de direito, que tem por base defender os princípios da dignidade humana. Assistimos no ano passado a CPI que investigou crimes contra a dignidade humana e vimos vários senadores, representantes de partidos de direita, esquerda, centro, discutindo sadiamente questões em que o Estado de Direito poderia estar sendo violado. Se a democracia está em vigor, essas discussões fazem parte do jogo. Aí, neste sentido, podemos pensar que uma pessoa pode se posicionar a favor de um lado ou de outro, pensando no que rege, na ideologia que rege cada partido. Agora, procurando uma distinção entre política, ser político e fazer política. Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal político. As pessoas, no jargão comum, costumam confundir a política com corrupção, somente aqui no país, no nosso país, né? Nas suas mais variadas formas, ou seja, fazer politicagem. Conforme o professor Leandro Sampaio, política é uma ciência, é arte, é um meio de se fazer o bem comum, de cuidar, de promover a felicidade humana. Ser político, na essência da palavra, é fazer valer os direitos dos cidadãos, cidadãs e o dever do Estado, conforme prevê a legislação e a Constituição. É ter a capacidade de envolver a sociedade, envolver-se, né, na defesa intransigente da justiça, da equidade, da fraternidade, ou seja, é viver a construção de um mundo melhor. Acrescento que nos dias de hoje, alguns exemplos de ser político, né, na época eu falava, e eu acho que ainda continua, né, brigar pela vacina, é tomar a vacina, é usar máscara quando necessário, é reciclar o lixo, é fazer o teste da pegada ecológica, né, para ver quantas terras cada um precisa para dar conta do seu consumo, é respeitar as pessoas igualmente, posicionar-se contra o ataque à democracia, como assinar a carta em defesa dessa. Estes, dentre outros exemplos, nos tornam seres que exercem a política, e tantos outros, né? Agora, tentando ampliar e integrar essas ideias, trazendo foco para nos aproximarmos da psicanálise. Em um texto em que abordava os preconceitos, utilizei a definição da democracia para Winnicott. Em seu texto, algumas considerações sobre o significado da palavra democracia, Winnicott refere que abre aspas, sociedade democrática é uma sociedade madura, isto é, possui uma qualidade que vem de par com a atualidade da maturidade individual que caracteriza seus membros sadios. A democracia é definida aqui, portanto, como a sociedade bem ajustada a seus membros individuais sadios. Fecha aspas. Winnicott aborda o modo como as pessoas empregam e o uso que fazem do termo democracia e que a maturidade ou maturidade relativa dos membros vai definir o quão democrática e madura uma sociedade poderá ser. Postula que para estudar o desenvolvimento emocional de uma sociedade deve ser acompanhado de perto o estudo dos indivíduos dessa sociedade. A democracia é uma conquista de uma sociedade limitada.
sendo que nessa sociedade haveria uma proporção suficiente de indivíduos que atingiu um grau suficiente de maturidade emocional para que exista uma tendência inata à criação, à recriação e à conservação da estrutura democrática. O Winnicott decorre que os indivíduos antissociais, discorre sobre os indivíduos antissociais e questiona o quanto uma sociedade suportaria de indivíduos antissociais, sem perder sua tendência inata à democracia. Esse é um bom questionamento. Já Bolas, Christopher Bolas, em seu texto Estado de Mente Fascista, discorre sobre uma organização parlamentar dentro da mente. Ele diz, abre aspas, o sujeito é composto de várias partes do self. Essas partes correspondem ao funcionamento corrente da mente e aos diversos selfs e objetos representados no mundo interno. É quase uma organização parlamentar, na qual os instintos, lembranças, necessidades, ansiedades, respostas aos objetos buscam representação na psique para o seu processo mental. Quando, sob pressão de um impulso especialmente intenso, como cobiça, que eu acho que aí entra a questão da corrupção, né? Ou uma força como inveja, que eu acho que a corrupção entra dentro disso também, ou ansiedade, medo de mutilação, e aí eu acho que entra os preconceitos, este mundo interior pode realmente perder sua função parlamentar e evoluir para uma ordem interna menos representativa, especialmente se as partes diferentes do self são projetadas para outros objetos, deixando a mente despojada de seus componentes representativos. Neste texto, eu propus pensar que o preconceito seria o negativo da empatia, uma característica de um estado de mente fascista e não democrático que se apropria inicialmente da mente do indivíduo, mobilizado por sentimentos destrutivos, ou seja, inveja, cobiça, temor à castração. Impede a capacidade de pensar e revela a imaturidade mental. Pode ampliar-se para toda uma sociedade e tem origem, como nos diz Freud, nas identificações primitivas. Freud chama a atenção para as identificações como processos difíceis de descrever e insuficientemente conhecidos. Para a psicanálise, a identificação seria a mais remota ligação emocional de uma pessoa a outra, desempenhando um papel na pré-história do complexo de Édipo. A ambivalência seria uma característica da identificação e pode evidenciar um desejo de aproximação ou afastamento de alguém. O preconceito, a meu ver, surgiria quando falha a empatia. Então, o preconceito também como algo que nos atrapalha democraticamente, né? Evidenciando-se que o que o Winnicott refere ser uma das grandes dificuldades humanas, ou seja, tolerar tudo o que encontramos em nossa realidade interior, né? Para ele, um dos grandes desafios da humanidade seria estabelecer relações em que houvesse conformidade com as realidades pessoais, internas e as realidades exteriores, né? Podemos aqui entrar no território dos indivíduos que não teriam condições de exercer a democracia e fatos ou vivências que não adquirem um status simbólico mantêm sua capacidade de proliferação como um câncer e desta maneira atinge mentes propensas que funcionam como esponjas. Esse proliferar como um câncer fica algo que seria como o resto sem valor também, né? Que vão atingindo as mentes e isso fica sendo propagado porque essas pessoas não conseguem ter a capacidade de pensar. Depois eu explico mais um pouco. A Marion Minerbo nos fala da miséria simbólica, que tem consequências tanto no plano individual como social. Para ela, a miséria simbólica é a condição de crise das representações que torna difícil pensar o mundo e a nós mesmos, seja na dimensão individual ou na social. Falta matéria-prima para realizarmos o trabalho psíquico de transformar as forças psíquicas, pulsões, em sentido. Tal condição está ligada à crise das instituições que caracteriza a pós-modernidade, fala Minerva. Ela também refere que as instituições da modernidade se tornaram muito rígidas por pautarem o certo e o errado, não abarcando as diferentes formas de subjetividade, excluindo quem não se encaixava nos valores considerados universais. E num movimento pendular, se passou de um extremo a outro.
Assim, as ideias libertárias e progressistas são transformadas em ideologia, a ponto de atacar qualquer posição diversa ou autoritária. A consequência disso é que o conceito de verdade começa a perder seu sentido e visto como ultrapassado, já que não há verdade universal. Para ela, também, o que passa a valer é o que eu sinto que é verdade, abrindo-se desta maneira o espaço para a pós-verdade, negacionismo e fake news. As opiniões não podem ser contestadas em nome da liberdade de expressão, e os discursos de ódio são defendidos em nome dessa liberdade. Penso que existe uma confusão entre o que é considerado ser livre. A conquista da liberdade genuína e da capacidade para pensar é ter critérios para o que vai ser exposto como ideia. Do contrário, o que está sendo usado é uma evacuação ou vômito, ou seja, nas palavras de Bion, elementos beta, ideias brutas que não adquiriram o status simbólico, que servem somente para serem evacuados. Os discursos de ódio, ao meu ver, são restos sem valor, que perderam a dimensão simbólica e que estão sendo vomitados. Acabam sendo reverberados por indivíduos que não possuem a capacidade para pensar genuína, estão solapados pela crença que é impeditiva do pensar criativo, recorrendo ao Winnicott de indivíduos que não atingiram a maturidade emocional e, portanto, conforme Bion, não atingiram o status de pensadores. Assim, imitam o líder, seguindo o que o líder professa sem crítica como um rebanho. Minervo ainda elenca algumas defesas que são mobilizadas pelo sujeito psíquico para dar conta dessa angústia, como a polarização e o conservadorismo, que eu acho que a gente tem vivido nos últimos tempos mais fortemente, né? Assim, de acordo com a lógica esquizoparanoide, que fica de um lado ou de outro, né, o mundo acaba por ser dividido entre bom e mal. Então, cria-se um inimigo que deverá ser combatido. Como referi antes, o Noam Chomsky nos fala que nos anos 30 houve uma desvalorização da tentativa de golpe de Hitler, que acabou se concretizando com o nascimento do nazismo. As ideias do nazismo e fascismo ainda continuam a ser propagadas, porque encontram terreno fértil em algumas mentes, essas mentes que eu estava falando antes, tanto que o Winnicott refere, quanto o Bolas refere, né, e Bion. Podemos seguir elencando a eugenia, negacionismo, genocídio e diversos tipos de preconceitos e a própria ditadura como ideias que poderiam ser denominadas, conforme Stitzman fala, de ideia máxima. Para nos aproximarmos no Brasil, a ditadura, por exemplo, não foi exaustivamente elaborada e não foram realizados momentos de reparação às suas vítimas. Pelo contrário, tenta-se forjar a ideia de que as pessoas que lutaram contra a ditadura mereciam morrer. Então, as vivências da ditadura, ao não serem reparadas, elaboradas, impedidas de se tornar simbólicas, ficam como esse resto sem valor, assim como as ideias do nazismo e fascismo, sem abstração, e, portanto, ideias aglomeradas, né? E essa que o Stitzman define isso, essa aglomeração de restos sem valor, coisas que não adquiriram um status simbólico, é uma matriz estéril de onde se origina essa ideia máxima, né, que vai sendo propagada. Essas ideias se encapsulam e tornam-se cartuchos fanáticos que passam através dos tempos e encontram espelhamento na sociedade ou nos indivíduos, nesses indivíduos que têm essas, né, falhas, né? Aí a gente pode falar, depois posso falar um pouquinho mais, mas é como se fosse, porque o Bion fala do pensamento sem pensador, ou pensamento selvagem, que busca uma ideia para entrar numa mente. O pensamento sem pensador é um pensamento que está, através dos tempos, ele vai andando e daqui a pouco alguém pensa. Por exemplo, a sexualidade para Freud, né? Quando ele fala da sexualidade infantil, era um pensamento sem pensador. Sempre houve a sexualidade infantil, mas Freud pensou. Freud trouxe o nome. Eu entendo a questão da ideia máxima como um pensamento sem pensador ao contrário, sabe? Que acaba sendo absorvido por essas mentes que não conseguem simbolizar e que fica passando de tempos em tempos
E essas ideias, elas não são... isso eu estou falando psicanaliticamente, óbvio, né? Essas ideias não morrem, porque tem sempre uma mente que vai acabar dando força, né? Dando para essas ideias continuarem. O Stitzman também nos fala da transformação através da qual se forma um novo resto sem valor e vai se liberando nova partícula, sendo que outra fica encerrada num cartucho fanático. E aí dá para entender assim, esse último passo é decisivo para a continuação e propagação fanática, porque essas ideias fanáticas, né, seriam propagadas através dos tempos, né? E o ciclo volta a começar de maneira como uma metástase mental, né, que prolifera mais além dos limites impostos pela localização ou latitude. Então, ele fala que isso pode acontecer na mente de uma pessoa, mas também pode acontecer nos grupos, né, nos países, no mundo, enfim, né? Podemos entender, então, a partir desse prisma, esse da ideia máxima, né, a proliferação de fake news, que seriam compostas de restos sem valor, que ficaram sem dimensão simbólica e encontram mentes propensas para propagá-los. Sem esquecer que nessa dimensão, que eu denominaria dimensão negativa da mente, negativa no sentido de não existir, né? De ficar no negativo mesmo, no menos, né? A discussão é estéril, pois com um negacionista, por exemplo, não existe diálogo. Por isso que questiono quando se fala que existem dois lados, pois a tolerância para esse tipo de discussão seria termos num congresso em que participariam de uma mesa um geógrafo e um terraplanista, como sugere a Minerva. O que quero dizer com isso é que nessa discussão existe apenas o lado da ciência para a psicanálise, assim como deveria existir apenas o lado da democracia e a luta pelo Estado democrático de direito, que deveria ser o nosso dever. Segundo Stitzman, a dimensão infecciosa das ideias fanáticas em sociedades, comunidades ou grupos sempre foi um mistério pouco esclarecido pelas ciências sociais. Pode esta ser uma boa teoria para explorar o alto impacto que as ideias nazistas tiveram no mundo ocidental e sua persistência através dos tempos e latitudes. A gente viu, né, em 2017, né, e a gente ouve, né, tem muitos grupos nazistas por aí e algumas declarações que a gente viu por aí, as pessoas parecem que não entenderam ainda o que significa isso, né? Quando esse tipo de fenômeno se produz no seio de uma personalidade, os efeitos são devastadores e esclerosantes. Em outro artigo publicado na revista do IEP, o nosso grupo de estudos de Bion comenta o filme O Poço, que é uma metáfora das relações sociais numa sociedade que tem a fachada de democracia, mas que reflete as injustiças dessa mesma sociedade. Neste texto, enfocamos a questão ética, pois ao falarmos das realidades internas e externas, que como nos refere o Winnicott, podemos fazer um paralelo com a teoria espectral de Bion, que concebe o elemento não saturado da preconcepção e os aspectos inatos da personalidade, o espectro narcisismo e socialismo como fatores que constituem o objeto psicanalítico, ou seja, o material que tratamos na psicanálise, constituindo um objeto complexo. Ele diz que a gente tem dois polos, o narcisismo e o socialismo, não é de socialismo político. Né? E as nossas mentes, nós teríamos esses polos, mas que a gente precisa estar sempre transitando, porque nos extremos desses polos não existe vida mental. E a gente pode pensar, então, que cada vez que a gente está num extremo conservadorismo, numa extrema liberdade, nós não estamos com vida mental, estamos ausentes de vida mental. Nós temos que circular, né? Poder ter circulação, né, dinâmica mental, né? E eu acho que é isso que está nos faltando em termos de sociedade, né? Esse espectro, então, narcisismo, socialismo, representa um movimento contínuo, sendo que nos extremos, aquilo que eu falei, não existe vida mental e as flechas duplas evidenciam a relação de movimento e cesura entre os polos, né? A nossa mente deveria funcionar assim, né? Uma pessoa que é da extrema direita ou da extrema esquerda, elas estão, né, nesses polos e aí não existe conversa, né? Não existe discussão, não existe diálogo, né? A hipocrisia e a indiferença e a crueldade e a violência seriam expressões do ódio negativo,
né? Que dentro dos vínculos que existem numa experiência emocional, amor, ódio e conhecimento. Então, o ódio negativo, ele seria representado pela indiferença, crueldade, violência, né? E se situam no polo narcísico do espectro, bem como a expressão do amor negativo, que seria o puritanismo e o moralismo. Tudo isso no polo narcísico, né? No extremo do polo socialista, a gente pode, então, ter exemplo de ideias libertárias e progressistas transformadas em ideologia. Onde daí, nesses dois extremos, como eu falei, não vai ter diálogo. Nestes polos em que não existe vida mental, as ideias aglomeradas são o material, então, a ideia máxima que vai acabar se proliferando no fanatismo, que são extremos. Então, se eu estou num extremo ou no outro, eu estou fanático e, portanto, impedido de pensar. Já estou quase terminando, acho. Schuster e Trachtenberg, seu livro As 7 Invejas Capitais, consideram a inveja contida na ameaça de futuro da humanidade e pode ser detectada em todo tipo de crescimento canceroso da cultura. O político invejoso perde a sua capacidade de seguir os objetivos da política e objetivações que vão desacreditar os projetos da sociedade. Assim se torna um representante do mal, com técnicas de corrupção ao seu alcance. Acrescento aqui que quando o representante do país incita a violência, seus súditos, por identificação, como já dizia Freud, se sentirão liberados, também como num processo imitativo de exercê-lo. Aí vemos a incitação do ódio a metralhar todos aqueles que não comungam da mesma ideologia, ou como assistimos há pouco tempo uma pessoa ter sua festa de aniversário invadida e ser assassinada. Assim, tudo que for contra essas ideias será denominado mimimi, ou seja, transformado em resto sem valor. O Schuster e Trachtenberg continuam referindo que devemos, como psicoterapeutas e psicanalistas, discutir sobre as consequências do mal, e que temos muitas possibilidades, como o diálogo com outras disciplinas, e assim permitir que questões filosóficas se transformem em prática psicanalítica. Um aspecto significativo da violência é sua extensão de destruir a democracia representativa das instituições. Os autores salientam que, como psicanalistas, temos que ter a capacidade de discriminar e não confundir opiniões fundamentalistas dos nossos pacientes com fatos, pois se tomamos opiniões como fatos, estaremos condenados à onisciência e onipotência. Mas para isso, acrescento eu, deveríamos estar cientes das nossas opiniões fundamentalistas, dos nossos preconceitos, da nossa estreiteza mental. Então, eu volto a reiterar algo que escrevi num outro material que se tornou artigo também. Eu venho fazendo um esforço, e eu acho que todos nós deveríamos fazer, né, para identificar e considerar o meu machismo, o meu racismo, os meus preconceitos em geral como estruturais. A meu ver, identificar essas estruturas que nos constituem é vital para que possamos ampliar o foco, nossa visão de como vivemos, como trabalhamos no nosso consultório e como lidamos com as realidades que aí estão e fazem parte da nossa história. É o primeiro passo para nos colocarmos como sujeitos dessa ação e, quem sabe, nos liberarmos da pretensa neutralidade que nos aprisiona e nos impede de tomar posições em defesa da vida. Então, eu parafraseando, né, a Joyce McDougall, eu intitulo esse trabalho Em Defesa de um Certo Posicionamento. Obrigada. Bater palmas, né? Bom, acho que a Anne fez acho não, né? A Anne fez um entrelaçamento com história e psicanálise, né? Que eu acho que fez a gente pensar muitas coisas, muitos pontos, né? Teria que até que ler o trabalho da Anne com calma para conseguir captar, né? Todo esse histórico, assim, que a Anne conseguiu fazer, né? E dá para se pensar em muitas coisas, né? Eu vou abrir a palavra, mas eu vou colocar alguns pontos, né, que são importantes, assim, pensar que quando traz do Winnicott, né, dessa questão que a Anne trouxe que uma sociedade democrática tem que ser constituída por indivíduos maduros, né? Eu fiquei pensando na imaturidade da nossa democracia, né? Como o nosso país ainda é imaturo nessa política democrática, né?
nós somos um país que fomos fundados na monarquia, né? Um dos últimos países que acabou com o escravismo, né? No Brasil, né? Com a escravidão, com o tráfico de escravos. E daí, ligando a história com a psicanálise, vamos pensar assim, o retorno do recalcado, né? O retorno do reprimido e a tendência à repetição se a gente não entende a nossa história, né? Então, a gente eu acho que... Brasil no divã, né? No Abril, a gente poder entender assim, o que está retornando. Né? Se a gente não... Eu acho que é importante a questão da história, que eu acho... Por isso que eu fiz questão de dizer umas coisas bem básicas, né? Tipo assim, definição de democracia, né? Porque eu acho que... Ou que ditadura não é democracia, sabe? Coisas assim, básicas, que é a mesma coisa que a gente falar sobre democracia hoje, né? Como se fosse... que a gente precisar falar disso, sabe? A gente tem necessidade de falar isso, né? Mas ainda em relação à história, que eu acho que eu tenho a sensação de que se a gente não brigar e se a gente não lutar, a história vai ser modificada. Daqui a pouco nós vamos ter livros que vão dizer que a gente não teve ditadura, que não foi golpe. Isso é seríssimo, gente, é seríssimo, sabe? E a outra questão que eu falo no final ali, que eu acho que isso vale para todos nós, é muito difícil a gente identificar essas estruturas que a gente tem dentro da gente, os preconceitos que a gente tem, né? Essa questão do machismo, do racismo. E a gente... Quando uma pessoa diz eu não sou racista, é porque ela não se identificou, ela não enxergou a estrutura que nos, né, que a gente tá inserido, né, e que a gente tem dentro da gente, né, que isso é estrutural e por isso é inconsciente, por isso que a pessoa diz eu não sou isso, eu não sou aquilo, né, porque é inconsciente. Né? Então, é como se a gente tivesse que fazer... Eu, outro dia, me peguei dizendo uma coisa, pensei, meu Deus do céu, isso aqui é puro preconceito. E a gente precisa ter essa humildade, quebrar isso, né? Porque eu acho que a gente... Enfim, eu acho que isso faz parte de ser político, de ser da democracia também, poder enxergar essas coisas. Mas, enfim, eu quero escutar vocês também, que eu sei que falei um monte de coisa, né? Mas o que reverbera? Acho que a Liege quer falar. Não sei se... Oi, boa noite. Oi, Anili. Maravilha. Oi. Esse trabalho, né? Traz bastante reflexões e faz esse passeio, assim, eu acho que importante mesmo para entender. E te escutando, lembrei do Laurentino, que ele fala no livro Escravidão, né? Que o olhar que a gente... que tem o olhar branco, o olhar negro, e que a gente tem que ter o olhar atento, né? E pensando em tudo que a gente está vivendo, né? Eu pensei, tem um olhar da esquerda, um olhar da direita, e que a gente possa ter um olhar atento e poder também se perceber, porque a gente está inserido nessa sociedade, nessa cultura, e somos... Quando a gente vê, é inconsciente mesmo, a gente está, né, sendo racista, está sendo, né, preconceituoso e... É que eu acho que a questão, desculpe te interromper, mas depois, eu acho que a direita e a esquerda é ok, entendeu? Tem diálogo, direita, esquerda, centro. A questão é não poder ter diálogo. Essa que é a questão. Eu acho que quando a gente fica em extremos, onde que eu falei, não existe vida mental, não existe possibilidade de diálogo, e daí só um lado ou outro é certo, né? Mas falando, é uma hegemonia intelectual e cultural, exatamente, tanto da esquerda quanto da direita. Exatamente. Dois extremos, extrema direita e extrema esquerda. Né? Agora isso é extremos, agora se tem, né? Tá, eu sou de esquerda, tá de direita, enfim, bom, vamos conversar, daqui a pouco vai ser, um presidente vai ser eleito de direita, o outro vai ser esquerda, e é importante mudar daqui a pouco, porque vão ter outros, né? Eu acho que essa movimentação ela é importante, a hegemonia também, né? Sempre da esquerda ou sempre da direita também não dá, mas a questão eu acho que é o extremo, eu acho que a gente tem que ficar atento quando a gente está no extremo, né? Que eu acho que aí impossibilita o diálogo, né? Exatamente. Não tudo que tu falar vai ser tu vai ser, né? Eu vou dizer assim, não é o que eu penso, não é o que eu acredito, não é o que eu diferente. penso, é descartado,
Simplesmente fica como o resto sem valor, né? Essas coisas não podem ser conversadas. Como eu disse, é tão contaminado, a palavra democracia, ela está contaminada. Eu recebi no Messenger uma pessoa, uma minha amiga no Face, tinha uma pessoa que eu gosto muito até, e ela colocou, não, uma pena que a psicanálise esteja sendo falada de maneira tendenciosa, quando viu o título desse evento. Por quê? Por quê? Falar de democracia é ser tendencioso, sabe? É um negócio que não tem cabimento. Então, para ver como isso está contaminado. Então, deixa eu começar, eu me empolgo. Eu acho que, não sei se a Liege queria continuar, Liege, não sei, te interrompi. Depois eu acho que tem mais, eu acho que é a Gabriela. É muita coisa, né, Anne? Estou pensando muita coisa. Vamos indo, sim, vamos conversando. Acho que é um debate necessário e importante, e a gente, né, acho muito bom isso que tu está escrevendo. Carlos, tem que abrir teu microfone se quiseres falar. Pensei que tinha me cortado a palavra aqui. Hoje eu faço parte de uma minoria. Não sou mulher e não sou psicólogo, entendeu? Então, estou numa minoria absoluta aqui, entendeu? Então, se vocês me permitem, eu vou falar, tá? Claro. Bom, Anny, primeiro eu queria, assim, eu estou escrevendo um livro que é sobre o processo de reprodução da desigualdade no Brasil. Né? Porque eu acho, na realidade, essas coisas todas que tu falaste estão intrincadas. Né? Eu sempre digo o seguinte, o Brasil não tem um sistema de justiça. O Brasil tem um sistema de injustiça muito bem estruturado. Como é que nós rompemos isso? Essa é a grande dificuldade. Quer dizer, assim, tu falas assim de preconceito. Nós temos um problema de preconceito contra a miséria no Brasil tremenda. Exatamente. Eu, como urbanista, a Heloísa sabe muito bem disso, que é uma das coisas que eu critico, são esses condomínios fechados. Né? As pessoas dizem que vão para dentro de condomínios fechados por segurança. Eu aceito isso. Mas essa não é a absoluta verdade. A absoluta verdade é que essas pessoas querem se excluir. Elas não aceitam as pessoas que estão fora disso. Elas querem se fechar e isso na área de vocês seria uma coisa muito interessante de ser analisada. Tá? Tu sabes que tem condomínios como Alphaville, em São Paulo, que os moradores quiseram criar o município porque eles achavam que era injusto estarem pagando tributos municipais para sustentar aqueles vagabundos que moravam fora do condomínio. Entendeu? Então, a proteção é uma escusa de forma dessas pessoas se isolarem. Tem um livro muito interessante que, por sinal, vale a pena ver. Tem um filme que foi feito, que são As Viúvas de Quinta-feira, que é de um argentino que trata dessa questão. Que as pessoas acham É um livro ou um filme? Um livro? Tem um livro e tem um filme na Netflix. Já vou anotar aqui. Viúva de Quinta-feira. Ele faz essa crítica das pessoas que acham que indo para dentro do condomínio, elas deixam os problemas todos do lado de fora. O que não é verdade. Tem um livro de uma socióloga paulista, Caldeira, que ela diz que os índices de consumo de droga dentro dos condomínios é igual lá fora. Os acidentes de carro dentro dos condomínios não são muito diferentes das áreas externas, entendesse? Bom. Sim. Então, eu acho que isso que tu falaste sobre isso, essa área de interesse minha, é o processo de reprodução dessa desigualdade, exclusão de grande parte da sociedade. Tem uma cadeira que foi criada em Harvard por um sociólogo, Michael Sandel, que é o que o dinheiro não compra. Então, ele fala como nós, eu digo nós aqui mesmo, utilizamos instrumentos que sustentam esse processo de desigualdade no dia a dia, entendeu?
Então, ele fala nos Estados Unidos, por exemplo, de empresas que recebem, que elas tratam simplesmente de processos, por exemplo, de furar fila. Tá? Então, tem um concerto do Simon Garfunkel no Hyde Park, que é público, aberto para todas as pessoas. O que essa empresa faz? Essa empresa, tu pagas essa empresa e elas põem o pessoal na fila para garantir o teu lugar. Quer dizer, então, com isso, ela está excluindo as pessoas que não têm dinheiro para pagar para isso. Sim. Entendeu? Então, nós somos assim, nesse meu livro, eu trato como eu sou urbanismo de um processo que se chama de gentrificação, que é esse processo de permanente exclusão das classes de menor renda. Bom, isso afeta diretamente a democracia. Tá? Claro. Mas isso vem... Sim. Não, pode falar. Tá, o Castoriadis, que é um filósofo grego, ele fala isso mais ou menos que o Winnicott fala de outra forma, que assim, só temos democracia o dia que nós tivermos a capacidade, democracia plena, capacidade de governar e de sermos governados. Ou seja, e nós só conseguimos isso o dia que nós tivermos o indivíduo autônomo, que é o que mais ou menos o Winnicott fala em indivíduo maduro. Entendeu? Então, é muito interessante isso, porque assim, nós temos que refletir no nosso dia a dia, porque nós somos parte disso e somos responsáveis pela reprodução. Então, tu tens assim, isso exacerba esses discursos. Tá? E tem uma extrema-direita que é a que pensa dessa forma, que nós temos que nos proteger desses indivíduos que só nos ameaçam. Tá aí eu não estou defendendo que nas favelas do Rio não tenha droga e não tenha essas milícias, não sei o quê. Mas como é que nós tratamos isso? Nós não buscamos uma forma de integrar essas comunidades na nossa sociedade. Nós vamos lá e metemos bala neles. Quer dizer, isso tem um outro filósofo polonês, que é o agora não estou me lembrando o nome dele aqui, que é muito interessante, que ele fala sobre isso. O que acontece com essas comunidades que são excluídas? Ele trata da questão do migrante na Europa. Elas se sentem de tal forma excluídas que elas não querem mais se integrar à sociedade. Elas querem criar grupos independentes com as suas próprias normas de conduta. Isso são as favelas no Brasil, né? Sim. Quer dizer, então, nós teríamos como se criou. Como se criou e como se desenvolve. Sim, e as favelas foram criadas também para deixar as pessoas pobres fora, né? Acho que uma vez até tu comentaste isso num outro trabalho que eu apresentei lá em Bento Gonçalves. Lá em Bento. Tu falaste, né? Quer dizer, que as favelas e a questão dos... Em Porto Alegre também, né? Também. Favelas, né? Que o pessoal, as lavadeiras começaram a ficar fora da cidade, porque isso sujava a cidade, enfim. Então, isso. Eu acho... Mas pensando assim, como é que a psicanálise pode se implicar, como é que a gente pode, né, exercer esse olhar para isso, né? A gente se olha, porque nós temos, como a gente vem, eu acho que a Liege lembrou bem, né, da sociedade escravagista, né? A gente tem isso dentro da gente, é como se fosse a nossa pré-história, né? Nós temos isso dentro de nós, né? Mesmo que, enfim, aqui no Sul a gente tenha, enfim, né, as origens, né, italianas, alemãs, não sei o quê, mas a gente tem isso dentro da gente, né? Então acho que... Não tem dúvida. Eu, quando a Liege estava falando, eu tenho o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, aqui. Eu comprei ele, ele até me fez um autógrafo lá na Feira do Livro. Eu fui até a metade, não consegui mais ler, não consegui terminar o livro, de tão difícil que é a gente ver essa realidade, né, do negro aqui no Brasil, no mundo, né, mas enfim, no Brasil. Sim, mas sei lá, eu acho que tem mais gente querendo falar, e a Denise, eu acho que então, sabe só fechando isso, assim, ó, a gente tem que ter, isso que tu falasse bem durante a tua palestra, é que a escravidão no Brasil não acabou com uma consciência social, ela acabou por uma questão econômica. Exatamente. Que é a expansão do Império Inglês e as indústrias, é isso. Quer dizer, então, isso nunca foi trabalhado dentro de nós, né, Anny? É um resto sem valor. Exatamente. É um resto sem valor que fica. Para inglês ver.
A para expressão inglês vem dessa aí. E o que foi feito com os escravos, eu acho que o Paim tem falado muito isso também, né, de que foram libertados, entre aspas, né? Então foi uma baita Anne, sacanagem. desculpe eu tomar conta, Não, mas demais aqui. É bom outras áreas entrarem também, eu acho que acrescenta, e a discussão não termina, acho que vamos conversando aí. Isso, tá bom, obrigado. A próxima, Obrigada. eu acho que é a Gabriela e depois a Soraya, né? Acho que nessa ordem. Tá. Então, boa noite a todos. Anne, parabéns pela tua fala. Vou ser franca aqui, eu tô a mil pelo Brasil, assim, minha mente está dando voltas, são loopings, né? Porque é muita coisa, assim, que eu fiquei associando, pensando, não sei, vou tentar organizar isso agora aqui para falar com vocês e fazer algumas trocas. Primeiro, quando o Carlos, né, entra assim e diz, eu sou minoria aqui, né? Eu sou homem e não sou da área. Eu pensei, graças a Deus que ele está falando. Porque... eu também dou graças a Deus, viu? Porque justamente é disso que a gente está falando. É exatamente. É ter disso voz, que a minoria ter voz. A gente tem que poder se ouvir. Né? Nós somos diferentes e tá tudo certo. E é importante que todo mundo possa ter espaço, possa ter voz, né? E eu fiquei pensando daí, né? Quem é que fica à margem? Vocês trouxeram, né? O pessoal da favela, acho que foi a Liege que trouxe outros exemplos também. Eu fiquei, quem é que fica à margem e por quê, né? O diferente, né? O diferente também, eu fico fazendo essa compreensão, assim. E aí, já fui, assim, hoje, né, na atualidade, os cancelamentos nas redes sociais. Quem pensa diferente, né? Parece que não pode, assim, se manifestar, ter uma opinião. Até mesmo, agora vou ser ousada, né? Tenho até um pouco de receio do que eu vou ouvir, mas até mesmo dentro das instituições de psicanálise. Até mesmo não, sim, acho que muito. Obrigada. Né? Então, assim, tu pensar um pouco diferente ou tu falar algo, né, diferente. Então, acho que é começar por aí, que a gente possa, né, ouvir o outro e respeitar a opinião do outro. Acho que começa por aí. E o primeiro olhar para si, eu acho que isso é o mais difícil. Sim, eu falei da sim. questão estrutural, né? Que a gente se considerar, não, eu sou racista, não, sou machista. Nós mulheres somos muito machistas. E é um problema para as mulheres isso, né? O nosso machismo, né? Então, e daí eu fiquei assim pensando, né? Me lembrei porque li faz pouquinho tempo, né? Psicologia de grupo e análise do ego, né? Freud, tu trouxe esse texto também, né? E ele vai falar, então, a respeito das identificações e do fascínio, né? Algo assim de hipnose, assim, né? Que ocorre nos grupos com o seu líder, né? Que tem a ver com isso que a gente está falando, assim, com a identificação. E o Freud traz nesse texto, né? Dois grandes grupos, os maiores, vamos dizer assim, o exército e a igreja, né? Então, vamos pensar, né? O comandante manda, e no momento que o comandante morre, os soldados ficam que nem uns pateta, porque nem sabem para onde que eles têm que ir, o que eles têm que fazer, perdem a capacidade de pensar. Né? Acho que é disso que a gente está falando. Às vezes as pessoas nem sabem o que elas estão... Que bandeira é essa? Porque se perde a capacidade de pensar, né? E a igreja, mais ou menos fico pensando nisso, assim, né? A crença, Deus Pai, o rebanho, né? sim, Deus, a crença, o rebanho, né? Todo mundo também entrando. E o né? Deus Pai, de novo, essa busca, né? Assim, por algo, assim, né? Que é edípico, né? Eu fiquei pensando nessas coisas só para contribuir um pouquinho, assim, né? Que o grupo, se a gente for pensar, o problema do grupo é que a pessoa que faz parte, então, do grupo, né? No grupo, a pessoa perde normalmente a capacidade de reflexão.
coisas que ela não faria sozinha, ela faz, Tem nessa coisa força, mais tem força. primitiva, A ela volta. turba, né? Aham, Quando aham. pessoas se reúnem e lincham alguém, Isso, né? e é Isso é a isso. Aí, turba de pessoas que não pensam, né? o primitivo vem junto com o grupo. Isso o Freud traz e o Atávico. Bion traz, Bion traz também. né? Uhum. O poder do grupo, assim, né? E o primitivo de como isso... E eu acho que o Bolas traz a história do estado de mente fascista também, né? Que é quando é como se sentisse ameaçado, né? Sim. Cobiça, inveja, né? O self se sente ameaçado, eu acho Não que no grupo acaba, tolera a então, diferença. a diferença, né? Porque a gente estava Não falando de tolera, preconceito, né? é isso, não tolera a diferença, né? Isso é muito perigoso em qualquer grupo, né? Não tolerar a diferença aí é complicado, porque aí a gente está falando de nazismo, fascismo, ditadura, aí a gente está falando de tudo isso. E Uhum. desde que o mundo é mundo, isso existe. Né? Nas tribos. Eu estava tentando lembrar o nome de uma série que eu assisti, acho que alguns de vocês talvez viram. Eu só me lembro do Ragnar, não sei por quê. Ah, o Como é que Ragnarok, é eu não me lembro, mas meu assim, Deus, que eram os os bárbaros, né? vikings, os Os vikings, os vikings. vikings. Isso, que fala Mas disso. aquilo ali tinha mais democracia do que muito lugar aqui, porque Não sei quando a igreja chega. Não, assim, mas O eles, eu não sei diferente. quem, mas eles, entre eles eram super democráticos, era muito Olha, Anne, que interessante. Depois entrou a igreja. eles se matavam bastante, viu? Mas tinha uma lei ali. Enfim, né? Eu Eu não acho que quero, é. eu não quero atrapalhar a Vamos lá. conversa tá Era isso, boa, assim, mas só para contribuir. ingrata tarefa de quem está coordenando, tem 3 pessoas É, isso aí na inscritas. fila. Antes de eu passar a palavra para a Soraya, eu só queria fazer só uma curiosidade para o Carlos, que eu não sei que ele falou ali da lógica do condomínio, né? Que tem o Christian Dunker, que é um psicanalista, que ele fala sobre a lógica dos condomínios, ele faz um trabalho sobre isso, né? Só para acrescentar. Daí passar a palavra para a Soraya, que é bem dentro do que ele comentou, assim. Sim. Soraya. Bom, Anne, eu acho assim que eu, como a Gabriela, eu estou assimilando ainda tudo que eu ouvi, porque eu acho que tu faz um apanhado histórico e tu tem uma feliz integração com os conceitos da psicanálise, assim, eu acho que fiquei pensando muitas coisas, assim, a partir do que tu expôs, né? E a gente faz parte de um grupo, né, de um grupo de estudo, né, Psicanálise e Cultura com a Sueli, e a gente conversava também no último encontro, né, sobre essa questão do significado da democracia, né? E eu vi que tu citaste, né, o texto do Winnicott, e assim eu até sugiro para quem não leu esse texto ainda, ler, porque é um texto muito assim, atual. Muito atual. Parece que a gente está lendo o cenário que está se passando não só no Brasil, mas a nível mundial, né? E uma questão que eu queria comentar, assim, o Winnicott fala nesse texto, né, que tem, assim, que a democracia, né, ela vai se estabelecer num local ou não, dependendo também dos tipos de indivíduos que fazem parte daquele grupo. Então, ele diz que os grandes nocivos são os antissociais, que são os perversos, os manipuladores, e que com esses não tem democracia. E tem aquele outro que é a favor da sociedade, mas ele se anula como indivíduo, porque ele vai de acordo com a leva, né? Que ele faz o que Maria o vai com ditador as manda. outras. Ele faz o que o ditador manda, né? E tem aqueles outros que são os indivíduos saudáveis, que esses sim são democráticos, né? E aí que eu entro, assim, quando tu pergunta, quando tu comenta, né, Anne, assim, que nós podemos falar sobre isso e que a gente precisa falar sobre isso como alguém da área da psicanálise, né? Eu fico pensando que a gente faz isso na nossa clínica. Porque o que a gente faz? A gente escuta o paciente, a gente se coloca no lugar do seu paciente, a gente estimula que esse paciente consiga ser ouvido, né? E a gente respeita, enfim, os pensamentos daquele paciente naquele contexto de família.
que a gente faz quando a gente trabalha com criança e a gente faz um trabalho com os pais? O que a gente faz com esses pais? A gente tenta fazer com que esses pais escutem aquela criança, né? Que consigam entender essa criança. Isso é democracia? Mas sabe, Soraya, que tem uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, e eu acho que tem mudado a minha visão a respeito, quando a gente se dá conta dessa questão dos preconceitos, do machismo, não sei o que, porque às vezes na clínica pode aparecer uma situação machista. E se a gente não tem isso internalizado, a gente não ajuda o paciente a enxergar que aquilo que a pessoa está sendo vítima. Eu tive uma situação na clínica, assim, né? Que a gente fica, às vezes, a questão da psicanálise, a gente fica muito assim, não, mas qual é a tua parte? Não sei o quê, aquele negócio. Não, aquela pessoa estava sofrendo machismo dentro da família. Que é a questão do bullying. Né? Que é a questão Isso, do bullying. Exato, dentro da família. E se a gente não enxerga isso, se a gente não tem um olhar atento, né? Para mim mudou muito a minha ideia. Eu penso até, Anne, com o que tu falou agora, vou seguir meu raciocínio, assim, agora expandindo para a questão do termo bullying, que é um termo também que é de uns anos para cá. Sempre existiu o bullying. É que nem a história que tu diz do pensador, né? Do pensamento que estava... Pensamento sem pensador. O bullying sempre existiu, só que agora a gente está mais atento a isso, né? Então, o bullying é uma atitude totalmente antidemocrática. Exatamente. Se a gente vai pensar isso, né? Mas, assim, só para completar o meu pensamento também em relação a essa questão da democracia, falando na presença do Carlos, homem, né? O único homem de outra área. E eu acho que a Gabriela já falou, né, da importância da gente escutar outras áreas. Isso é muito importante. Isso também é democracia. A gente não se fechar no nosso sistema psicanalítico, a gente precisa ouvir um outro tipo de pensamento, né? Mas tem no chat que eu estava lendo vamos pensar, uma provocação da Vanessa, que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente podia ampliar a nossa discussão. Será que uma mulher teria voz num evento de especialistas homens? Né? Que eu acho que a gente liga com esse assunto do que tu dizia, né? Do racismo estrutural, do machismo estrutural, né? Que pode também estar impregnado, né? Eu não sei, tem um homem que pode também não sei o que tu acha, Carlos. Tem que abrir o microfone. Eu acho que tinha um outro homem, o Alex, eu acho que saiu, né? Ele entrou e saiu, eu acho. Tinha 2 homens. Nós estávamos... Se mandou, Anne? Se mandou? Eu acho que ele se mandou. Carlos não abriu o microfone ainda. Acho que vai ter que... assim, ó, eu acho que vocês podem ficar tranquilas, porque eu não tenho dúvidas que o futuro vai ser feminino, viu? Eu também acho. Eu vou dizer por quê. No encontro dos gaúchos disseram isso. Vocês já devem ter notado claramente um comportamento social feminino e masculino. O homem está perdendo, eu estou dizendo, o homem ser masculino, né? Sim, sim. Está perdendo a capacidade de trabalhar coletivamente. O homem é agressivo, destrutivo com relação ao seu semelhante masculino. Quanto à mulher, eu vejo que vocês estão no caminho oposto. Vocês estão cada vez mais unidas. Basta vir aqui, eu sou o único homem aqui. O Alex foi embora. Mas assim, estou brincando, mas assim, eu tenho pensado muito nisso seriamente, viu, Anne? Que eu vejo as mulheres num caminho oposto, como tomando consciência da necessidade desse trabalho coletivo, entendeu? De defesa dos seus interesses. E o homem está perdendo isso. Eu vejo isso nos grupos de trabalho, só tem grupo de trabalho feminino, só tem movimento, entendeu? Então, essa luta que é difícil de tomar esse lugar, ou seja, se não tomar, ocupar o lugar que merece a mulher dentro dessa estrutura machista, né? Vai ter sucesso. Então, assim, ó, vocês, pela minha visão, vocês podem ficar tranquilas que nós logo, logo seremos
Minoria de poder. Que bom. Então, eu tenho que passar a palavra para as duas mulheres que se inscreveram ali. Que agora eu não sei se quem que escreveu primeiro, se foi a Gila ou a Liege. Vai a Gila depois. Vai a Gila antes, depois não a falou Liege, já que é. Só um minutinho. No último encontro agora, do fim de semana, que é o encontro do Gaúcho sobre o INE, o tema era o feminino, e a conclusão foi essa, né, que o futuro agora é das mulheres. Tá, então, em conexão com o que o Carlos trouxe. Sim. A Gila? A Gila fala agora. Boa noite. Boa noite. Eu quero falar mais, parabenizar, Anne, a ti, por ter aproximado finalmente a política da psicanálise, né? No sentido de que a política ficou com uma conotação, como tu trouxeste, pejorativa, né? E tu trazes de uma forma de pensamento, de poder pensar, né? Eu acho que isso é importante. Parabéns, então, adorei, é um assunto apaixonante, né? O que eu quero te dizer, te perguntar é assim, ó, então o diálogo foi silenciado, neutralizado, provocando a incapacidade de pensar, né? Foi neutralizado, o que foi acontecendo foi neutralizado. E o que mais me intriga, né, é que isso tudo incentiva uma ignorância política, né? Como tu está trazendo a política, integrando a política a um pensar psicanalítico. Não é a clínica, eu acho que o que assusta um pouco é assim, agora eu tenho que fazer política na clínica. Não, também não é isso. Como eu vi colegas que levaram, que passaram a atender com o número do seu candidato ou com alguma frase, né? Não é que era ele não, né? Uma coisa assim, eu vi isso nas redes na época, né? Quando estava se instalando o fascismo, desculpe colocar dessa forma, mas é como eu penso e o que a gente tem estudado. Então, eu queria explorar um pouco mais assim, tem o preconceito à política, então, né, o que favoreceu uma ignorância política e um afastamento da política. Então, eu te parabenizo de trazer esse pensamento político, né, integrado ao pensamento psicanalítico. E uma outra questão, aí eu termino de falar, assim, foi falado no recalcado, no não pensar os pensamentos, e eu quero trazer a Melanie Klein, que fala da cisão. Cisão, sim. A lógica esquizoparanoide. Né? Então, se tem um lado, eu vou para o outro, ou vou para o outro lado, eu vou para o outro. Né? Então, tu falas também em favor de uma posição depressiva, que é o que nós estamos passando agora, diante de uma tristeza de podermos ver a democracia silenciada e ameaçada, entende? Porque não podemos deixar mais a cisão tomar conta da gente. A lógica esquizoparanoide, ela divide, né? A lógica esquizoparanoide, ela divide e projeta o mal fora, né? Isso. E aí a gente precisa se proteger desse mal, que sei lá o que é o mal que tem, né? Que é um mal que foi criado, né? Então, e aí não tem capacidade, claro que isso, né, tem muitos fatores aí, mas para a gente entender psicanaliticamente, óbvio que tem, né, um sociólogo vai trazer isso muito melhor, né? Enfim, né? Sim, a Gabriela está trazendo o diferente, sim, daí o mal fica sendo diferente, aquele que não pensa igual a mim, enfim, né? Mas é como se a sensação que eu tenho é que vai entrando num poço, sabe? Num poço tão grande, né, que não é só cisão e tá lá, não, né, é um poço que daí tu fica num buraco tão grande que realmente não tem capacidade de pensar, né, e fica enterrado numa mentira, é no menos K, que o Bion fala do conhecimento, né, que a gente precisa conhecer, e o menos K é o que muita gente está enterrado no menos K, no menos ignorância política. Ignorância pura, mas é que daí é ignorância em todos os sentidos, né, Gila? E se extrapola na política, porque daí entra a parte psicótica da personalidade, né? Que é a pessoa estúpida.
É estupidez, Isso, a né? estupidez. A parte psicótica da personalidade tem a ver com uma estupidez, né? Que é o que a gente vê por aí, né? Algumas coisas que são ditas que não acredito que a gente está escutando, de tão estúpido. Como a Terra plana, né? Eu fiquei pensando no terraplanismo voltar a ser um debate, assim como a vacina. Como é que isso uma coisa pode que acontecer? não tem cabimento a gente estar vivendo isso, né? É um retrocesso, eu digo, é um fundo do poço, sim, né? Isso. Que a gente foi para um outro lado. Parabéns. Obrigada. Então, acho que agora, para finalizar, né, esse horário, acho que a Liege, né? Isso, aliás, acho que depois, eu acho que é a última, né? Porque a gente já está indo para o finalmente. Tá, Eu lembrei, pensei na arrogância agora, tu falando, né, Anne, também, né? Que é a pulsão de morte sendo, vamos dizer assim, o elemento que dá esse colorido para essa... Arrogância, estupidez e curiosidade mórbida são da parte psicótica da personalidade. A Gabi falando das instituições, né, do que as instituições são feitas, se não do homem, né, que é esse animal aí, político. Mas fiquei pensando no que o Carlos falou, né, do urbanismo, me veio a arquitetura, veio a engenharia, né, e os prédios são feitos do quê, né, e somos essa estrutura que a gente está no nosso DNA, eu acho, né, esse racismo, esse preconceito, essa intolerância, né? É estrutural. Então, me veio uma coisa, eu fiquei associando com uma estrutura de um prédio, de uma cidade que vai se estruturando e aquilo vai se perpetuando, vai fazendo remendo aqui e tal, ali, mas, né, tá... Nos constitui. Eu sinto... Constitui, eu acho, nos constitui, eu acho que vem uma coisa de DNA, assim, quase. Mas, e pensando a política, me vem a palavra educação, né? Assim como com poder estar lá na alfabetização, pensei no Bion também, nessa alfabetização mental, né? De o que é política, como se faz política. Bom, a gente pode ir para o dicionário, mas isso não se aprende o que é um ser político e ser político, né? Então... e daí entra a ética esvaziado, também, né? Os conceitos estão misturados, eu acho a ética também, né? Que eu acho que a ética tu não aprende, né? Tu tem ética ou tu não tem, né? E agora eu me lembrei de uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu me lembrei da tragédia, que eu acho que nós estamos, né? Perto de uma tragédia, se a gente não fizer alguma coisa. E aí eu me lembrei da tragédia do Édipo. Porque o Édipo, ele sai de Corinto porque foi dita uma meia-verdade para ele. Ele sai de Corinto para não matar os pais. E na encruzilhada ele encontra lá, ele mata o pai. Então, para evitar uma tragédia, ele vai de encontro à tragédia. E aí eu fiquei pensando na nossa história aqui, e o que eu acho, que aqui no Brasil, que eu acho que tanto foi dito, e é uma falácia, né, que o comunismo ia entrar, quer dizer, nós íamos ser mortos pelo comunismo, a extrema esquerda iria entrar, isso era uma falácia, que todo mundo, né, foi atrás, né, de não deixar o comunismo entrar, e aí nós entramos na ditadura de direita. Para não entrar numa ditadura de esquerda, a gente foi para uma ditadura de direita, e é isso que nós estamos, né, cada vez mais entrando. Eu acho, e é muito engraçado, porque desde que eu fiz esse texto, que faz um ano que apresentei no IEP, até agora, é engraçado estar falando, né, de democracia hoje, e nesse mês que passou, as pessoas assinando, né, fazendo assinaturas em defesa da democracia. Então é interessante porque esse assunto está pululando mesmo, né? E tem risco, e claro, a gente está perto das eleições, mas eu acho que pensar muito bem, porque para fugir de uma coisa a gente entrou na outra praticamente igual, né? Então é a tragédia, né? A tragédia. Eu fiz um paralelo com o Édipo, mas enfim, a gente está na hora já, né? Bom, pegando a parte da tragédia, a gente vai ter que ter um momento terminar, trágico né? Terminar. Mas é bom que todo mundo fique pensando, né? Eu posso só dar uma palavrinha rápida? Bem rápida. Claro. Tu vê a questão da polarização e a questão da tragédia que tu vai em conta.
Porque hoje nós estamos numa situação assim, não tem outra alternativa, não tem um meio. O meio não cresceu. Nós continuamos numa tragédia, de um lado ou de outro, mas é uma tragédia, né? Quer dizer, é verdade. O meio não cresceu. Não cresceu. É Alternativa. É interessante porque Mas, Denise, ao mesmo né? a gente só tem que pensar na democracia. Eu acho que tentar proteger a democracia. Eu vou finalizar aqui só Frente democrática. Democraticamente, a Denise democraticamente. Eu vou só ler aqui uma fala da Heloísa, né? Só um pouquinho. O Carlos tem que dizer qual é o título do livro dele para a gente procurar. Tem que lançar o livro. Quando é que for lançar, tem que falar para o IPSE, que a gente divulga aqui. Eu tenho um livro já lançado que fala sobre isso, mas é sobre um processo que é esse processo de gentrification. Agora eu vou lançar esse livro, a gentrification, como uma forma de a sociedade manter a desigualdade brasileira. Perfeito. Nós vamos ter que divulgar o livro no IPSE. Vamos divulgar. Legal. Tá. Eu vou terminar lendo ali a fala da Heloísa, que ela quero cumprimentar a Anne pela belíssima apresentação e a todos os colegas que trouxeram comentários muito enriquecedores. Parabéns a todos os colegas psicólogos e psicólogas do IPSE e obrigado pelo evento. Também finalizo lembrando que quem quiser entrar nas redes sociais ou em contato com o IPSE, agora tem vários cursos de extensão, né, que o IPSE, além do curso de formação, tem também cursos de extensão, né, que podem fazer psicólogos que não estejam vinculados, não sejam associados, né. Então, né, a Anne Soraya pode entrar nas redes sociais, Facebook, Instagram e com o próprio IPSE. Acho que era isso. Obrigada pela tua coordenação. Boa. Tá, obrigada. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado pelo encontro. Que bom todos aqui. Bem bom, gente. Um beijão para todo mundo. Uma salva de palmas, então. Parabéns. Descanso e todo mundo pensar bem antes de votar. E votar. Boa noite. Votar. Isso é muito importante. Ótimo. Beijo, gente. Tchau.